Olá, caros professores, membros, componentes dessa banca de defesa do mestrado. Estou na produção desse vídeo como forma de defender a minha dissertação. Meu nome é Everton Brito, aluno do mestrado, pós-graduação, mestrado do PPGIT, Programa de Pós-Graduação em Inovação em Tecnologias Educacionais. Antes de iniciar propriamente dito a defesa, através de apresentação de slides e imagens, eu gostaria muito de agradecer, primeiramente, a disponibilidade de vocês, professores, no primeiro momento, em estarem participando da defesa presencial, e em função de todo esse fato que nos acometeu recentemente, tivemos que adiar no primeiro momento, no segundo momento fazer um novo adiamento e agora agradecer pela disponibilidade de estarem, mesmo que de forma semipresencial, no caso à distância, de estarem participando desse momento tão importante na minha carreira acadêmica, nos meus estudos, o mais importante de todo o meu processo educacional, que é um estágio muito maior do que o que eu já tenho até hoje, tá? Queria agradecer muito à professora Ivoneide pela disponibilidade desde lá do princípio, quando, através da orientadora, a professora Flávia, aceitou o convite e depois aceitou também participar no outro momento e, por fim, aceitou estar participando nesse sistema virtual e à distância. Agradeço, fico triste por não conhecê-la pessoalmente, por não estar presente fisicamente, mas assim que passar todo esse processo, eu vou gostar, eu vou ter a honra de procurá-la pessoalmente para fazer o agradecimento presencial. Assim, tão logo que passe esse processo. Ao professor Denis, não oficialmente como co-orientador, mas meus sinceros agradecimentos, porque extraoficial se portou como tal. No momento que eu estava meio sem direcionamento, me apresentou a professora Flávia, me encaminhou nesse processo, foi parte fundamental em todo o meu processo de pesquisa, principalmente desde a partir da qualificação, quando eu pude seguir estritamente suas orientações, em conjunto com as orientações da professora Flávia, nós chegamos até esse momento. Então, agradeço muito, professor Denis. Também, assim que passar, vou fazer questão de buscá-lo pessoalmente para fazer esse agradecimento presencial, porque, de fato, você é uma figura humana espetacular e uma figura, enquanto professor, excepcional. É tanto que lá no Ceará eu gostava muito do Ceará, de torcer pelas cores que se identificavam com o meu time aqui, o ABC, mas a partir de agora estarei na torcida pelo Fortaleza para que possa o manter feliz, por mais tempo. Muito obrigado mesmo, tirando as brincadeiras, no geral, é uma pessoa excepcional. Agradeço demais e agradeço muito, mas muito, muito especialmente mesmo a professora e a orientadora Flávia, a quem eu chamo lá de anjo nos agradecimentos, porque foi assim que ela se portou, surgiu quando eu mais precisava e me ajudou quando eu mais precisava, tá? Abriu as portas da UFRN, abriu as portas do grupo de pesquisa e de estudo dela, na qual ela é coordenadora, para que eu pudesse entrar, deu todo o suporte necessário, ajudou na escrita e no direcionamento da pesquisa, enfim. Eu posso dizer, sem ser piegas, sem ser no sentido do tradicional, posso dizer que, de fato, que sem você, Flávio, eu não teria conseguido chegar até aqui, de fato, não teria mesmo, tá? Então é isso, queria fazer esses agradecimentos. Eu sei que é na parte final, mas já aproveito para fazê-los agora no início. E aí, vamos para o que interessa, mostrar um pouco da pesquisa e fazer essa defesa do nosso trabalho, mostrando os impactos e o que de fato ela trouxe de inovação e de qualidade para o meio acadêmico, tá? Só abrir aqui o slide rapidamente dentro desse processo para que a gente possa seguir com essa apresentação. Vamos aqui rapidinho. Pronto, olha só aí, nós temos aí o nome do trabalho, o uso de metodologias ativas na formação docente de estudantes residentes no curso de Letras Libras, Letras, Língua Portuguesa e Libras da UFRN. Orientadora, professora doutora Flávia Rodan Viana, e o aluno Everton da Silva Brito. Gente, gostaria de iniciar já falando que esse trabalho
né, enquanto forma de escolha do local, enquanto forma metodológica de como ele se desenvolveu, ele já se apresentou de uma forma totalmente inovadora, né, no sentido de ser o primeiro trabalho nesse nível de perspectiva que nós utilizamos, tá? O nível do LOCS, por ter sido realizado na primeira turma de estudantes residentes, né, que fazem parte da residência pedagógica, da primeira turma de Libras lá da UFRN, no caso, da nossa UFRN, né? E assim, por ser na primeira turma, ser com os primeiros estudantes e ser o primeiro estilo de trabalho nesse sentido, com o uso de metodologias ativas, de fato, na formação desses docentes, né, ele se apresentou como totalmente inovador, mas a gente vai seguir no processo e vocês vão perceber algumas outras estruturas que vão ratificar esse raciocínio inicial. Tranquilo? Vamos que vamos, olha só. Então, seguindo com o processo, dito isso, a nossa dissertação está estruturada nesse sentido aqui, né? Nós temos a introdução, depois da introdução tem o estado da arte, formação docente, metodologias ativas, a metodologia em si, o desenho da pesquisa, a análise de discussões, as considerações finais e as referências, ou seja, nosso trabalho está estruturado a partir dessa segmentação em tópicos como nós estamos apresentando aqui. E aí, dando sequência, a nossa problemática para gerar esse trabalho, ou seja, o que deu origem a toda essa reflexão crítica que nos levou a essa apresentação, são esses 4 pontos aí que eu elenco, né, na lateral e que eu posso discutir com vocês agora. Então, olha só, a problemática se inicia a partir do ambiente de trabalho, né? Eu sou professor da educação básica da escola particular e da escola pública e comecei a perceber que, em contato com alunos surdos que estavam na minha escola, que eram meus alunos, eu comecei a perceber que existia uma dificuldade muito grande na aprendizagem desses meninos e, assim como também uma dificuldade enorme na transmissão do conteúdo a partir do professor. Ou seja, o menino estava incluído na escola, incluído pela legislação, né, o que a gente chama de inclusão, ele estava matriculado, porém, ele não estava dentro da inclusão como se prega na legislação, ou seja, o menino participando ativamente do processo de formação, dentro, obviamente, das suas limitações, né, mas trabalhando a partir do que ele pode desenvolver de melhor. E isso eu passei a perceber que, particularmente dentro da minha sala de aula, dentro da minha escola, tá, isso não estava acontecendo. O menino estava presente, porém ele não se desenvolvia enquanto sujeito ativo do processo e ele acabava mais como apenas uma pessoa que estava lá gerando números de matrícula, gerando números de inclusão, né? Então, isso era uma preocupação. Eu comecei a preocupar, entro no mestrado aqui para apresentar um trabalho, né, inicialmente, que era para produção de vídeos para alunos surdos. Foi o pontapé inicial dessa pesquisa. Eu iniciei com a produção de vídeos e aí, ao invés de o menino lá que aprende Libras, o surdo, ao invés de ele estar entrando em grupos diversos para apresentar trabalhos, os outros alunos deveriam entrar no grupo dele e aí o trabalho seria feito com a produção de vídeo através de Libras, né, para que o menino se desenvolvesse naquilo que ele tem melhor e nas habilidades dele, através de Libras, e para que os ouvintes pudessem estar ativos no processo também, era também legendado. Então, era em Libras e com legenda. Tá? Então, a gente começou nesse processo e foi daí que eu entrei no mestrado com esse trabalho. Ao longo do processo, a gente foi casando outras situações, né, que levou à construção exata desse processo e desse trabalho que hoje eu apresento para vocês. Tá? Segundo ponto aqui de problemática, de inquietação, é a passividade do sistema educacional, né, no sentido do menino estar lá, mas não estar ativo e ficar por isso. O outro ponto é o não cumprimento da legislação, né, porque a legislação ela vai dizer que é necessário que esse aluno surdo esteja, de fato, incluído na escola, né, garantindo que, mesmo com algumas dificuldades, que ele possa se desenvolver integralmente. E a gente sabe, eu comecei a perceber, que isso não acontecia, né? E o quarto ponto é a falta dessa real inclusão na educação básica, ou seja, um ponto vai elencando e vai se relacionando ao outro dentro dessa conceituação, dentro dessa problemática aí. Tranquilo? Então, essa é a ideia da problemática que vai gerar discussão, que vai me levar
para esse norte, para esse caminho de apresentação e de produção desse material que hoje estamos apresentando. Então, vamos seguindo. Quais as questões de pesquisa, né? Lembro lá na qualificação que as questões de pesquisa não tinham ficado muito claras, o professor Denis orientou e, nesse sentido, a gente fez a descrição mais clara de quais eram as questões de pesquisa, do que eu estava buscando, o que eu queria de fato com esse trabalho. Então, nós temos aqui uma questão de pesquisa nesse sentido, é como se caracteriza a prática dos estudantes residentes envolvidos na pesquisa, no que diz respeito ao uso de metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem de estudantes surdos, tá? Queria saber como se desenvolvia esse processo. Quando eu estiver falando sobre a escolha dos estudantes, por que eu escolhi esses estudantes, né, eu vou explicar um pouco melhor o porquê disso, tá? Nós temos aqui que possibilidades ou dificuldades são percebidas pelos estudantes residentes do curso de Letra Libras em sala de aula para o ensino dos estudantes surdos, com o uso de metodologias ativas, né? Como são utilizadas as metodologias ativas na prática docente dos residentes, com estudantes surdos incluídos, né? E que contribuições os residentes admitem advindo às metodologias ativas para repensar sua prática docente após o processo de reflexão teórica. Tá? Então, aqui, vale deixar claro que a escolha das metodologias ativas, né, ela já se inicia a partir do processo de inserção meu, enquanto aluno, no curso de pós-graduação. Então, olha só, ao entrar no curso com um projeto pré-definido, né, eu começo a perceber que com o uso de metodologias ativas, eu poderia tornar um impacto muito maior da minha pesquisa e tornar um impacto muito maior para o público-alvo, né, que era participante da pesquisa, e depois o público-alvo que seria estruturante dessa pesquisa, no caso, os alunos surdos. E aí, essa pesquisa vai sendo moldada a partir das aulas, né, que as aulas e disciplinas que eu passo a participar, principalmente as disciplinas de metodologias ativas, que buscavam incitar a criatividade, incitar novas formas de aprendizagem, e a partir daí, né, e a partir do momento que é sugerido dentro de uma disciplina, especificamente disciplina de metodologias ativas, é sugerido que nós pudéssemos montar uma estrutura de formação e aplicar em alguma localidade. E aí, eu, em parceria com outros alunos, montamos uma pesquisa e montamos uma apresentação que levamos para uma universidade aqui estadual, né? Uma universidade estadual, e dentro dessa universidade estadual nós apresentamos esse projeto e aí ele deu muito certo. Então, a partir daí foi que eu comecei a direcionar meu trabalho de surdos e metodologias ativas para seguir nessa sequência, né, que veio combinar com esse trabalho. E aí nós temos o objetivo geral dessa pesquisa, né, analisar o uso das metodologias ativas por residentes, ou seja, graduandos surdos e ouvintes, do Programa de Residência Pedagógica do curso de Letras, Língua Portuguesa e Libras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como recurso de ensino e aprendizagem para estudantes surdos na educação básica. Então, qual era o objetivo geral desse processo? Ou seja, qual é? Dar uma formação para alunos residentes. Quando a gente fala residente, já falei no começo, residentes são alunos que participam ou participavam do Residência Pedagógica, que é um programa de formação de professores, que é vinculado ao PIBID. Você tem o PIBID, que é o estágio inicial, Programa de Iniciação de Bolsistas à Docência, e você tem o segundo momento desse processo, que é vinculado ao estágio, que é justamente o Programa de Residência Pedagógica. Então, são alunos que já estavam em contato direto com alunos surdos na educação básica, e aí, adquirindo essa formação, o objetivo é que eles pudessem levar para a prática deles e tornar essa prática mais ativa. E aí, quando eles se formassem, ou seja, enquanto eles estivessem formados, eles iam poder tanto aplicar com os alunos deles, como replicar com outros professores. Então, o objetivo foi ajustado para que pudesse formar pessoas que fossem formadoras de outras pessoas. E aí casa perfeitamente com a ideia do programa, né? Um programa de formação profissional, que é o programa do PPGIC, que a ideia justamente é essa, que nós possamos nos tornar multiplicadores do conhecimento que nós temos e que nós adquirimos lá enquanto estudante, enquanto aluno do programa. Então, a partir desse processo, esse foi o objetivo. Poderíamos formar muito mais pessoas e fazer um link com outros espaços formativos. E é daí que a gente objetiva, né, a construção desse trabalho.
objetivos específicos, investigar a percepção docente dos estudantes residentes, né, do curso de Letras, Língua Portuguesa e Libras, acerca das suas práticas de ensino com estudantes surdos incluídos, quanto às possibilidades do uso das metodologias ativas. Segundo objetivo específico, desenvolver com estudantes residentes práticas de ensino, tomando como base o uso de ferramentas digitais que auxiliem em sua prática pedagógica. Terceiro objetivo específico, identificar os possíveis impactos na prática docente dos residentes do curso de Letras, Língua Portuguesa e Libras, no tocante ao uso de metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem do estudante surdo. Então, qual foi a lógica para que nós pudéssemos chegar nesses objetivos específicos? Nós montamos um ateliê pedagógico, tá? E esse ateliê pedagógico que é como se fosse uma oficina, a gente mudou o nome para não ficar algo tão rudimentar, a orientação da professora Flávia, e aí nós montamos um ateliê e dividimos em 3 períodos formativos, né? Então, para cada período formativo, cada encontro, nós tínhamos um objetivo específico que nós buscávamos atender. Então, cada formação, cada encontro, nós tínhamos na mente bem claro o que nós buscávamos enquanto objetivos, certo? Então, para cada encontro foram 3, nós tínhamos cada um deles, né, esse processo aí de objetivos específicos, certo? Então, passado a fase, né, de iniciação dos objetivos específicos, a gente fez o quê? Nós montamos um ateliê piloto, né, que foi apresentado na qualificação, para fazer um teste. Então, nós fizemos um teste inicial com vários professores da rede estadual, pública, que trabalham com alunos surdos, sejam especificamente na aula ou sejam nas salas de recursos multifuncionais. Fizemos um teste, né? E aí aplicamos os 3 encontros e percebemos que daria muito certo. Só aí daí nós passamos a replicar junto com os estudantes, principalmente pelo caráter inovador, que era a primeira turma da Libras e a primeira turma de residentes, né? E pelo caráter de impacto, porque eu estava trabalhando com pessoas que iam entrar ainda no mercado de trabalho. Então, elas podem ter, na sua formação, um impacto muito maior dentro do mercado de trabalho, como replicadores, que é o objetivo principal das nossas pesquisas associada ao programa do mestrado. Então, seguindo, aqui nós temos o estado da arte, né? O levantamento do estado da arte. Esse estado da arte, nós fomos buscar pesquisas que se aproximassem do que nós estávamos pretendendo trabalhar, e fomos buscar também pesquisas que pudessem ser parecidas, para que a gente pudesse fazer algo de fato inovador. Então, nós fizemos o levantamento através de vários sites aí de pesquisas, né? Cielo, BTD, entre outros processos aí e sites também. E aí utilizamos como descritores, né, surdez e formação de professores, surdez e metodologias ativas e surdez e tecnologias. Como o trabalho é vinculado à metodologia ativa, a surdo e é dentro de um programa de tecnologia, então nós buscamos associar esses 3 elementos. E como nossa pesquisa é em cima da base de professores, nós também colocamos o termo descritores professores dentro desse contexto. E aí percebe-se que nós encontramos, né, até 2019, essa pesquisa do estado da arte ela foi feita especificamente em 2018 e foi atualizada até 2019, mais precisamente setembro, outubro de 2019, e aí perceba que nós encontramos aí, não encontramos muitos trabalhos, né, de uma maneira geral, na pesquisa geral, 106 pesquisas aí, de um modo geral, nós vamos encontrar, né, sendo dividido nesse percentual aqui de pesquisas num percentual menor de acordo com o nível dos descritores. E aí, quando a gente vem para o segundo gráfico aqui, que é um recorte estatístico do estado da arte, ao longo dos anos, vamos perceber que há um número muito pequeno, né, em média 1 ou 2 trabalhos especificamente dentro da temática ao longo dos anos, e isso vai nos mostrar que existe uma escassez muito grande de trabalhos que envolvam ou tecnologia, ou metodologia ativa, ou formação de professores para trabalhar com alunos surdos, né? Então, esse é o primeiro impacto que nós temos dentro desse trabalho, que nós temos o acesso a um número pequeno de trabalhos, e no segundo momento, quando nós fizemos o levantamento mais específico, analisando os resumos, analisando a metodologia, analisando as discussões de cada trabalho desse, nós chegamos a um total de 10 trabalhos apenas, tá? 10 trabalhos que têm algum tipo de aproximação com o nosso,
mas a aproximação se dava ou pela abordagem tecnológica, ou, no segundo momento, pela abordagem do público-alvo, mas quase que a totalidade desses 10 trabalhos, eles se tornavam, dentro do objetivo, apenas fazer uma pesquisa localizada. Era uma pesquisa com um grupo de 2, 3 alunos surdos, era uma pesquisa com um grupo de 2, 3 ou 4 professores que trabalhavam com aluno surdo, era a confecção de um jogo, era a confecção de análise de um site, era a confecção de análise de um aplicativo, ou seja, nada que envolvesse algo de formação de professores para trabalhar com essa realidade e ainda com o uso de metodologias ativas, né, dentro desse processo. E aí, para tanto, para balizar o nosso trabalho, nós temos aí como aporte teórico alguns autores que são autores que se vinculam a 3 áreas específicas, tá? Nós temos aí professores vinculados à área da tecnologia, professores vinculados à área da surdez, né, de formação e de educação de alunos surdos, e professores que se ligam às questões de metodologias ativas, ou seja, nós andamos no aporte teórico por 3 áreas diferentes, buscando o que fosse se complementar e o que daria mais impacto e mais base teórica para a nossa pesquisa, certo? Então, a ideia é mais ou menos essa, analisar nesses 3 aportes, porque o nosso trabalho se vincula a esses 3 tipos de aporte aí, certo? Então, os conceitos protagonistas que nós chegamos para sequenciar o nosso trabalho são os temas aí de inclusão, surdo, ativa, de metodologia ativa e tecnologia, como eu já falei anteriormente. E os conceitos complementares, né? A formação, por ser formação de professores, residentes, por ser dentro da residência pedagógica, libras e leis, porque as leis vão estar no aporte de todo esse projeto, que a gente pega as leis e vai analisar o que é que de fato está acontecendo na realidade ou o que deveria, no mínimo, acontecer, certo? Dentro do aporte metodológico, nós fizemos a escolha por trabalhar com paradigma interpretativo, tá? Com abordagem qualitativa, até pelo número de pessoas participantes da pesquisa, tá? E nós fizemos um tipo pesquisação, porque nós atuamos junto com os alunos, demos o suporte, né? Participamos desse processo diário de acompanhamento, tanto nos encontros como de forma EAD fora dos encontros, dando suporte e a orientação necessária para que a pesquisa saísse o melhor possível, certo? Então, nós temos aqui como design da pesquisa, né? O locus da pesquisa e os sujeitos, que eu já venho falando desde o primeiro slide. Tá? Fizemos a escolha inicial por trabalhar com professores, e aí, no segundo momento, para ampliar o caráter inovador, nós fizemos a escolha, né, através da abertura que a orientadora Flávia nos deu e nos permitiu, fizemos a escolha por atuar com alunos que estavam no estágio final de formação da sua graduação, né, e aí teria o caráter totalmente inovador, como eu já expliquei anteriormente, e facilitaria a nossa incursão dentro desse sistema. Então, nós trabalhamos com a média de 20 alunos, né, oficialmente registrados dentro da residência pedagógica. Tivemos a participação de outros alunos de outros cursos, no caso, no curso que eu falo com nível inferior ao estágio final, e de outros professores também da rede pública. Porém, esses professores e esses alunos eles não entraram no contexto da pesquisa porque eles já saíam, né, do foco que nós analisamos inicialmente como objetivo. Então, nós tivemos a participação para a pesquisa estritamente de uma média de 20 alunos. Esses alunos compreendendo o 7º e o 8º período do curso, já no estágio final, né? E esses alunos também, alguns deles já trabalhando ativamente em escolas particulares, na rede pública também, como contratos, né? E com outras experiências também. Além disso, nós tínhamos aí alunos ouvintes, né? E alunos surdos dentro da própria residência pedagógica. Então, todos os encontros, eles eram auxiliados pelos professores, coordenadores do projeto, no caso da residência pedagógica, e por intérpretes em Libras. Né? Esses intérpretes auxiliavam a interlocução, a comunicação entre o pesquisador, né, e esses alunos que estavam participando do processo. Né? Então, dentro de todo esse caráter de escolha, aqui nós temos um gráfico, na verdade, um quadro, e esse quadro vai mostrar o quanto que nós estamos ainda no estágio inicial, né, quando a gente vai falar dessa questão de formação de professores
e uso de metodologias ativas, e principalmente dentro do conceito do curso de língua portuguesa e Libras no Brasil. Percebam que na modalidade pública e privada, você tem aqui um total de 13, no Brasil todo, de 13 cursos apenas, tá? E aí você tem na modalidade EAD 2 cursos apenas, né? Então, nós temos aqui, numa modalidade geral, um total de 30 na rede pública e 14 na privada, né? Esses números aqui, porque a gente já inclui aqui cursos que estão para iniciar, porém não iniciaram, né? Então, nós temos aqui um número bem pequeno, né, de cursos, ou seja, um número bem pequeno de localidades e de universidades que ofertam esse curso Letras, Língua Portuguesa e Libras no Brasil, né? Esses dados aqui nós extraímos do EMEC, tá? Que é o site que passa as informações sobre cursos oficializados ou cursos que serão iniciados, né, ao longo do tempo dentro desse processo. E aí, ó, sugestão do professor Denis, né? Denis disse, veja esses cursos que já iniciaram durante a qualificação, ele falou isso, e vá buscar a ementa desses cursos para ver quais deles que ofertam alguma coisa de tecnologia ou metodologias ativas, né, enquanto disciplina. E aí nós fizemos isso, tá? Fomos buscar, e de todos os cursos já iniciados, por incrível que pareça, por coincidência, porque o nosso curso de objeto de estudo, quando nós fomos buscar as ementas, nós encontramos apenas a UFRN, ou seja, a UFRN é o único curso que oferta alguma disciplina diretamente relacionada ao uso de tecnologia e formação para o uso com alunos surdos, ou seja, para a educação de surdos. E aí, vale salientar que essa disciplina, ela vai iniciar agora, deve ter iniciado agora, né, um pouco antes da pandemia, ela vai ser ofertada ainda agora, porque foi fruto de uma reformulação, né, na carga horária e da reformulação nas ementas e nas disciplinas do curso, que aconteceu recentemente, tá? Então, assim, é algo novo. Então, assim, a gente já considera que existe, porque ela vai iniciar, ou iniciou, na verdade, agora, né, nesse semestre, primeiro semestre de 2020.1. Tá? E aí tem aí ementa, extraído lá do SIGA-A, do FRN, oficial, mas ainda não vai ser ofertado agora, mas já está sendo ofertado, na verdade, a gente não tem alguns dados ainda relativos a essa disciplina, porque nós tivemos a parada e não conseguimos mais o contato para saber algo a mais sobre ela. Mas é isso que nós temos a nível do Brasil. Então, percebe-se, mais uma vez, o como ainda estamos distante de uma realidade boa em relação ao uso de metodologias ativas, tecnologias voltadas para a educação de alunos surdos, certo? Então, vamos passando aqui, dando sequência, e vamos para os resultados especificamente produzidos por essa pesquisa. Olha só, antes de entrar nos resultados especificamente, eu já quero adiantar que essa pesquisa em si, durante o processo de produção, ela gerou 2 artigos, né? Um artigo que foi apresentado no Ctrl+E, um artigo que foi apresentado no WE, né? E um outro artigo, na verdade, o artigo do Ctrl+E, né? Nós fizemos uma adaptação dentro dessa conceituação e apresentamos no WE em Brasília agora. Então, nós temos Brasília em 2019, foi inclusive a professora Flávia que foi apresentar lá esse processo, e dentro da oficina de metodologias ativas e inovação. Tá? Então, desse trabalho resultou 2 artigos que foram apresentados em eventos de importância para o setor. Além desses 2 artigos, nós tivemos agora, em março, a notícia de que ele também foi solicitado para ser para ser capítulo participante de um livro, tá, também da área. Então, assim, mesmo antes da produção final desse trabalho, ele já resultou em 3 publicações de nível e importância interessante, né, dentro da produção e confecção desse trabalho. Então, assim, ele já chega consolidado muito mais por conta da questão da inovação, por ser pioneiro, né? Então, tudo que é apresentado nesse trabalho, ele poderá servir de balizamento para trabalhos futuros. Então, enquanto resultado, nós temos aqui, foi organizado um ateliê, como eu já falei, e esse ateliê aí, ele tinha por objetivo, né, direcionar os encontros, né? E esses encontros aí que aconteceram, olha só as datas aí, né? Você tem as datas do encontro, aqui tem toda a descrição do levantamento bibliográfico, do planejamento, do diagnóstico inicial e a execução e avaliação desse ateliê, certo? Então, montou-se um ateliê, né? Então, nós tivemos 3 encontros presenciais, com a média de 5 horas de duração por cada encontro,
e ao final de cada encontro nós atendíamos um objetivo e planejávamos já o atendimento do próximo objetivo assim que retornássemos ao próximo encontro. Então, nós tivemos como resultado desse ateliê, o ateliê eram momentos formativos, tá? E aí nós utilizamos o uso de metodologias ativas, o uso de tecnologias, utilizamos alguns aplicativos, ou seja, apresentamos esses aplicativos como forma de auxiliar os professores, né, para que eles pudessem se utilizar desses aplicativos para utilizar com os alunos. É interessante ressaltar que na educação de surdos nós não podemos padronizar as coisas, tá? Porque você tem surdos com diferentes níveis, alguns que utilizam Libras, outros que não utilizam, alguns que são alfabetizados em português, outros que não são, tá? Uns que são mais reticentes, outros que são mais abertos, tá? Tem toda uma problemática familiar. Então, assim, eu entrei num campo muito difícil, né? Essa da educação de surdos, porque nós temos dificuldades que vão além do processo de educação. Não é só o ato de educar, é o ato que tem que galgar e juntar vários segmentos para que se chegue ao processo final de educação. Mas eu lembro muito bem, está muito marcado na minha cabeça, no seminário de apresentação que nós tivemos dos nossos projetos, tá? E eu lembro muito bem que, mais uma vez, o professor Denis estava na banca e o professor Denis falou uma coisa interessante. Ele disse, olha, é interessante você continuar nesse processo, nesse trabalho. Por quê? Porque o que você fizer, o pouquinho que você fizer já é muito, né? Porque aí, quando eu vou analisar a pesquisa, realmente isso se configura. Já existe uma dificuldade de entendimento do que seja metodologia ativa, existe uma dificuldade de entendimento de uso de tecnologias para os professores que trabalham com alunos ditos normais. Quando vai para os alunos com alguma deficiência, né, com alguma necessidade especial, você percebe que isso duplica, ou no mínimo duplica, né, o conceito de dificuldades de formação dos professores e o conceito de dificuldades de se trabalhar com os alunos. Então, eu peguei essa fala e fui muito fortemente ligado por ela para que eu pudesse continuar nesse processo. E aí eu percebo, através de resultados que eu vou apresentar agora, que realmente o mínimo que a gente faz, ele já se torna grandioso dentro do processo, né, quando se trabalha com o público com necessidades especiais, o público com algum tipo de atenção maior dentro dessa questão de conceituação e de formação educativa. E aí nós estamos nesse momento, um momento muito especial, que nós passamos a perceber ainda mais a importância das tecnologias enquanto agente formador educativo. Todos os professores de escolas aí, particulares e públicas, começaram uma corrida, literalmente uma maratona, para tentar aprender o mais rápido possível, né, em menos tempo e com a maior quantidade de recursos para poderem estarem passando para seus alunos nas aulas remotas, nas aulas à distância. Né? Nós passamos a ver esse processo a dar a devida importância que passou a dar à tecnologia, porque ela hoje está sendo o meio principal de transmissão de informação, de transmissão de conteúdo enquanto agente da educação. Então, seguindo, nós temos vários dados como resultados aí do processo da pesquisa, e essa pesquisa foi balizada, né, através de questionários, né, e questionários abertos, né, para colher informação desses alunos sobre a percepção no início e depois sobre a avaliação desse tipo de abordagem pedagógica, né, para os alunos surdos. Se era viável, se não era viável. Tá? Montamos aí 3 questionários especificamente, um inicial, um no meio e um no final, e a partir desses questionários nós levamos a construção de uma entrevista, né, no final do processo, uma entrevista semi-direcionada, porque montei algumas perguntas, no caso, montamos algumas perguntas para extrair informações que nos levassem para os objetivos, só que acabou que a entrevista acabou sendo muito mais importante, porque ela sai totalmente do roteiro, né, e ela abarca outras situações que estão além desses dados apresentados para vocês. Então, nós temos, né, como recurso dos dados aí, balizado nas entrevistas, né, na captação das formações, através dos recursos de avaliação utilizados pelo Google Forms, especialmente, ao final de cada ateliê formativo que nós utilizamos dentro desse processo. Então, aqui algumas perguntas que foram extraídas e alguns resultados apresentados dentro dessa pesquisa. Então, no início, nós temos lá o conhecimento desses alunos, buscamos entender o conhecimento desses alunos residentes
sobre as formações de tecnologia e inclusão, né? Você tem aqui que dentro desse conhecimento, 52% não conheciam a tecnologia, metodologia ativa, ou nunca tinham participado de eventos parecidos com dos ateliês pedagógicos, tá? Que nós montamos. 47% aí já tinham participado de alguma formação, mas ou envolvia só a tecnologia, ou envolvia só aluno surdo, ou em algum momento envolvia algo de metodologia ativa, mas não especificamente na junção dos três, tá? Outro resultado aqui, nós perguntamos como se deu a formação acadêmica deles até o 7º, 8º período, relacionada ao uso de tecnologias, metodologias ativas para o uso com alunos surdos, né? Então, nós temos aí que dentro dessa fonte de análise aí, a formação pedagógica, que você tem uma grande quantidade aqui, né, entre 1 e 3, ó, aqui os índices de 1 e 3, essa grande quantidade de alunos aí não participaram de formações, não tiveram formações especificamente para o uso de tecnologia educacional durante sua graduação. Isso vai ratificar a imagem, a imagem que eu mostrei anteriormente sobre a ementa dos cursos, tá? A gente não encontra na ementa dos cursos disciplinas que vão formar ou que vão fazer com que o aluno participe desse modelo de uso de tecnologia para o uso do aluno surdo, né? O uso de tecnologia se dá muito mais como para a produção de trabalho ou para a produção de aulas à distância dentro da universidade, no sentido geral, mas não como aporte para utilizar com o aluno surdo, não especificamente na disciplina. A gente percebe que isso começa a mudar, né, a partir da UFRN. Lembrando que a UFRN é pioneira nesse processo de ensino de alunos surdos, é uma das primeiras universidades a instituir esse curso no Brasil, tá? Então, aqui, quando a gente pergunta o nível de segurança desses alunos para usar a tecnologia em sala de aula, né, a gente percebe que pelo menos 61% deles não têm a segurança necessária e devida para usar em sala de aula. E se a gente puder fazer um comparativo, né, com a situação atual, nós vamos perceber que boa parte dos professores, mesmo professores aí das grandes escolas, das grandes redes, também não têm a segurança necessária para usar a tecnologia. Essa segurança se dá pelo não saber manusear completamente, né, a ferramenta, por desconhecer em alguns casos, ou mesmo pelo medo de chegar na hora da aula e dar alguma coisa errada e isso ser associado ao professor, o tornando incompetente, o tornando a pessoa que não estudou para aquele processo. Então, é muito medo. E quando se vai para a educação particular, o medo se dá ainda mais, porque isso pode resultar numa demissão, né? Foi isso que nós extraímos da fala desses alunos ao longo das entrevistas, tá? Então, nós temos aqui, com o uso de metodologias ativas, a gente pergunta se já conhecia ou se já usou na sala de aula. Então, nós vamos perceber aí que boa parte dos alunos, a maioria conhecia, porém nunca usou, né? E aí 33%, ou seja, um terço praticamente aí não conhece, né? Lembrando que o termo metodologias ativas está sendo muito utilizado hoje, né? Principalmente nos grandes eventos, porém é um termo que já é antigo, né? Ou seja, já vem sendo utilizado há muito tempo, essa ideia de metodologias ativas, que é a ideia do aluno ser o agente produtor do seu conhecimento e o professor ser o mediador. Mas essa terminologia, ela passa a ser nova porque ela ganha um ramo de muito mais alcance a partir da associação com a tecnologia. Com a tecnologia, eu posso levar minhas estratégias de metodologias ativas muito mais além, né, do que o processo inicial. E aí, ao longo da pesquisa, nós perguntamos qual a importância das metodologias ativas para o uso com alunos surdos. Esse dado já foi extraído ao final do processo de formação, ao final da aplicação nas escolas, né? Então, nós temos aqui que para 70% dos alunos é extremamente importante o uso de metodologias ativas e, de fato, dá resultado nessa pesquisa, tá? E como ponte que ratifica todo esse processo, no final nós perguntamos qual o grau de satisfação dos alunos, né, em relação ao ateliê, em relação aos impactos do ateliê. E aí nós percebemos que 92% deram a nota máxima para o ateliê, né, e na descrição lá, na parte que eles escreviam para comentar e sugerir, eles sugeriam especificamente novas formações, né, com mais tempo, para que a gente pudesse ter mais possibilidades de uso de novas tecnologias e de uso e discussão sobre a temática voltada para o aluno surdo. Então, assim, a gente não encontrou na pesquisa em si alguma sugestão, orientação que
descrevesse que a gente precisasse mudar a metodologia ou precisasse mudar o aporte do conteúdo em si, do objeto de estudo. Pelo contrário, todas as indicações sugeriam que pudéssemos ampliar mais ainda e chegar em outros pontos, em outras pessoas e levar, inclusive, para outros tipos de necessidades, certo? Então, assim, como impactos gerais, consideração da pesquisa, considerações finais, como impacto da pesquisa, nós verificamos que praticamente 100% de todos os participantes elogiaram com nota máxima, tá? Praticamente 100% dos alunos tiveram uma mudança ou começaram a se perceber enquanto agentes de mudança, né, para o ensino do aluno surdo. Nós temos relatos aí também advindos da pesquisa de que auxiliou muito ao desenvolvimento dos alunos, o uso de algum aplicativo específico contribuiu para que o aluno se estimulasse a participar do processo, né? Começaram a entender e se entender enquanto agentes importantes dentro desse processo de formação. Tá? Nós temos ainda como impacto muito importante 3 alunos, especificamente, 3 alunos que participaram do ateliê, prestaram seleção para o mestrado, ou seja, vão se tornar agentes multiplicadores a partir dessa formação para o mestrado de tecnologias educacionais, esse mesmo que nós estamos defendendo agora. E desses 3, 2 entraram, ou seja, hoje são alunos do curso de metodologias ativas, no caso do curso de inovação em tecnologias educacionais. Isso, para mim, é muito importante. Outro impacto importante são as 3 publicações, que a gente já falou, em 2 congressos importantes e o outro como forma de livro. Tá? Contribuição aí é mostrar que esse caminho que nós apresentamos é um caminho importante, né, para que nós possamos seguir forte dentro dele e que ainda existem muitas coisas a serem preenchidas, né, que entra nas lacunas. Sabemos que o público foi pequeno, tá? Para a pesquisa ele se tornou de suma importância, porém, para que nós possamos ter um grau de confirmação maior de que esse é o caminho certo, nós precisamos, para trabalhos futuros, apresentar com outros tipos de estudantes, né, ou com mais estudantes, ou com os professores especificamente com mais tempo de experiência e fazer o comparativo de professores com menos experiência, com professores com mais experiência, né, galgar para outros níveis de estudo e de aplicação, né, com outro aporte, com outros contextos, tá? E é isso que a gente pensa para trabalhos futuros, tá? E aí eu encaminho para o final dessa discussão, apresentando as referências e agradecendo estritamente a todos que contribuíram de uma forma direta ou de uma forma direta, né, para essa pesquisa, para que essa pesquisa pudesse sair. E estou extremamente satisfeito, primeiro, por ser aluno de escola pública, por ter vindo lá do interior do Rio Grande do Norte e por hoje estar nesse nível de discussão, estar podendo participar desse momento e de vocês estarem, né, assistindo e estarem contribuindo de alguma forma para ajudar alguém em algum lugar, né, em algum momento, dentro desse conceito. Só agradeço tudo que foi todo o aprendizado que me foi oportunizado pela universidade pública e que me foi oportunizado por vocês e que será oportunizado ao longo da discussão, né, dessa defesa do mestrado. Muito obrigado mesmo. Desculpa pelo prolongamento do contexto, mas eu me considero extremamente satisfeito por tudo aquilo que eu atingi, né, enquanto objetivo dentro dessa pesquisa. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um beijo e um abraço para todos.